Amados e amadas de Deus, estamos reunidos mais uma vez para meditarmos, partilharmos a palavra aqui da vida, a palavra que ao longo desta oitava pascal nos recorda as aparições do Senhor ressuscitado e a experiência que as primeiras testemunhas fizeram de Jesus que vivo está. Estamos na oitava pascal, nessa sexta-feira, e nós somos convidados ao longo desses dias a experimentar a força da vida ressuscitada de Jesus em nós. Hoje é Jesus mesmo que nos tira dos nossos sepulcros, que nos tira das nossas mortes, nos tira dos bloqueios da nossa vida e nos faz passar a uma vida nova e ressuscitada. Possamos então deixar ser conduzidos pelo Senhor. Vamos iniciar esse nosso momento de oração com a oração da coleta de hoje. Deus eterno e todo-poderoso, que nos destes o sacramento da Páscoa para reconciliar a humanidade na aliança convosco, concedei-nos realizar na vida o que na liturgia proclamamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos acompanhar a leitura do Evangelho que a liturgia nos propõe para esta sexta-feira, que está em João capítulo 21, versículo de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, nós temos a alegria nesta oitava da Páscoa de entrar em contato com as aparições do Senhor ressuscitado aos seus discípulos. No primeiro momento, nós poderíamos imaginar que foi a própria saudade dos discípulos que criaram estas imagens do Senhor que os visita. Mas, na verdade, na leitura dos evangelhos, nós descobrimos que é o próprio Senhor que toma a iniciativa de vir ao encontro dos discípulos. Portanto, as visões e as aparições do Senhor ressuscitado não são uma projeção da mente dos discípulos, mas é Ele mesmo que se revela e se deixa conhecer e experimentar como vivo e ressuscitado.
Os evangelhos nos dizem que ao longo de 40 dias Jesus apareceu aos seus discípulos, para que pouco a pouco eles o descobrissem vivo e ressuscitado, para que pouco a pouco eles fossem amadurecendo a fé na ressurreição. Com o passar do tempo, essas aparições começaram a ficar menos frequentes. Era preciso que os discípulos retomassem a vida, com a certeza de que o Senhor ressuscitado continuaria presente todos os momentos com eles. E é um pouco sobre isso que o Evangelho de hoje nos conta. Os discípulos, que em sua maioria eram pescadores, decidem voltar à vida antiga, decidem pescar. Eles vão à pesca, mas naquela noite nada conseguiram. Foi uma noite infrutífera. Mas, naquela mesma noite, eles descobrem alguém que estava na margem, no lago. Nós vemos nesse evangelho dois protagonistas. Pedro, que é sempre o mais entusiasmado, né, que ao perceber que aquela pessoa que estava na margem poderia ser Jesus, atira-se ao mar e vai ao seu encontro. E João, o discípulo amado, que foi o primeiro a reconhecer Jesus, reconhecer naquele homem que estava na margem o Senhor ressuscitado. Ao chegarem na margem, Jesus já os esperava, e os esperava com uma refeição. Interessante ver que o Senhor ressuscitado come com os discípulos. Isso os evangelhos nos apresentam para dizer do realismo da sua ressurreição. Não é um espírito que está ali presente com eles, mas é realmente o Senhor que tem agora um outro corpo, uma outra aparência. Tanto é que no primeiro momento os discípulos não o reconhecem, só num segundo momento. Jesus então os espera com uma refeição. É interessante como que o evangelista coloca Jesus que partilha esta refeição com os discípulos. Diz que Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. O mesmo gesto que nós fazemos na Eucaristia, né? Na Eucaristia nós repetimos a mesma palavra de Jesus que disse na última ceia: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será dado por vós e por todos. Então, o próprio Jesus partilha a sua vida, partilha este alimento que é símbolo da Eucaristia. Então, de agora em diante, o Senhor ressuscitado poderá ser encontrado, experimentado, todas as vezes que a comunidade se reúne para escutar a palavra e partilhar o pão, para celebrar a Eucaristia. A Eucaristia é a nossa Páscoa, é a nossa Páscoa cotidiana. Quando nós, então, somos convidados a experimentar o Senhor vivo e ressuscitado que se revela a nós. Meus irmãos, que a cada Eucaristia nós possamos viver essa experiência de Jesus que vivo está e que deseja nos transmitir a sua vida, que nos liberta do medo e nos liberta de todo o mal. Que possamos também ser Eucaristia, ser pão partido e doado para que outros tenham vida, como nos ensina Jesus. Confiemos este dia ao coração de Nossa Senhora, a Senhora das Alegrias Pascais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe você.